Gideão estava malhando trigo no largar. Largar é um local apropriado para fazer uva, para pisar na uva e colher o suco. Não é um lugar apropriado para malhar o trigo. Mas ele estava ali escondido, porque a Bíblia diz que os midianitas, que era o povo inimigo do povo de Deus, inimigo do povo de Israel, eles faziam questão de colocar fogo na plantação dos israelitas. Eles faziam questão de destruir aquilo que pertencia aos israelitas. Uma perseguição, irmão, na verdade, uma perseguição é como se fosse alguém maior e mais forte batendo em alguém pequenininho. Mas pastor, Israel era pequeno, Deus não era o Deus de Israel. Aí que está a moral da história. Deus havia virado as costas para Israel. Por quê? Porque Israel agora passaram a adorar a Baal. Eles fizeram um altar para Baal e eles começaram a adorar aquela estátua. Fizeram aquela estátua em cima do altar que outrora era de Deus, onde se sacrificava animais para Deus. Agora estava se sacrificando para aquele demônio. Assim estava a situação de Israel. E Deus, ele vira e deu umas costas para Israel. E no começo desse capítulo de número 6, a palavra de Deus vai dizer que Deus permitiu que os midianitas judiassem, perseguissem, massacrassem Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas no meio de tudo isso, no meio daquela nação que agora outrora adorava a Deus e agora está adorando aos demônios, nós vemos uma figura de um homem chamado Gideão, um homem crente e fiel a Deus, porque ainda que todo mundo esteja perdido, Deus ainda tem aqueles que permanecem fiel a Ele. Porque uma vez que nós experimentamos a graça de Deus, uma vez que nós experimentamos a salvação de Deus, uma vez que nós experimentamos a Jesus, nós nunca mais somos o mesmo. E eu não consigo entender como que existem pessoas que conseguem abandonar um Deus desse para servir a demônios. Aleluia! Mas acontece, irmão. Acontece. E assim estava a nação de Israel. E Gideão estava ali malhando o trigo escondido. Escondido, porque ele sabia que se ele fosse malhar o trigo dele, os midianistas vinham e tomavam aquilo que era dele. E a palavra de Deus vai dizer que Gideão ele não está murmurando. Gideão, ele está ali questionando, porque se Deus é conosco, por que todo este mal nos sobreveio? E a Bíblia diz que quando Gideão está pensando no teu coração, aparece um anjo. E o anjo olha para ele e diz: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo, e Ele vai te usar para livrar todo o povo dele das mãos dos midianitas. Oh, glória a Deus! Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão e minha irmã. Continua nessa tua força, aleluia. Ô irmão, Gideão já tinha deixado de acreditar nele, mas Deus ainda não tinha deixado. Às vezes, irmão, nós deixamos de acreditar em nós mesmos, mas Deus não deixou de acreditar em você. Às vezes nós estamos olhando para a nossa situação financeira, para a nossa situação intelectual. Às vezes nós estamos olhando para o fusquinha velho que nós temos. Às vezes nós estamos olhando para o boleto vencido, chegando aquela cartinha branca que coloca lá no portão. Você já viu? Eu não vejo quem não viu. Ela chega assim, quando você fala: será que eu abro? Será que eu não abro? Será que eu abro? Você abre, pá. Ah lá, boleto atrasado, 30 dias para pagar, você pagou, descanse deve. Aí você fala: Jesus, Tu és o Deus da providência. E
Gideão está nessa situação. Aí aparece o anjo dizendo para ele: é nessa poça que você vai vencer, meu irmão. Gideão diz: mas como, se eu sou de uma família pobre, estou numa situação difícil e miserável? Como que eu vou livrar toda essa nação? Eu estou pior do que eles. Aí Deus vai dizer: vai nessa tua força, meu filho. É desse jeito que Deus te quer. Porque se ainda tu não crê que Deus é contigo, o próprio Deus acredita em você. Glória a Deus. Porque Deus, ele é um Deus de propósito. E se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Deus é um Deus de propósito e de promessa. E que a hora que nós menos esperamos, o propósito se cumpre. E uma coisa que eu aprendo na vida de Gideão é que no meio daquela nação que está toda corrompida, no meio daquela nação que está toda adorando ao Satanás, Gideão está fiel. No meio daquela nação que está ali se dobrando o joelho, Gideão está comendo ali ovo, mas está adorando ao Deus Todo-Poderoso. Ele está questionando: Senhor, mas por que tudo isso está acontecendo se o Senhor é conosco? Ele não está murmurando, ele está questionando: Senhor, por que disso? Por que daqui? Por quê? Porque ele crê num Deus forte e poderoso. Ele, na verdade, não aceita aquela situação. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não aceita a situação, não. Tu tem um Deus grande e poderoso, aleluia. Tu tem um Deus grande e poderoso que te toma pelas tuas mãos. A palavra de Deus diz que se passares pelo fogo, chama-me, não arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus é contigo. E eu aprendo na vida de Gideão que ele estaria escondido, malhando o triguinho dele e trabalhando para a família dele. Ele não entrega os pontos. Diz: vou lá no mundo da cachaça, da bebida, vou largar a mão porque já está tudo perdido. Não, ele está ali, ó, na força dele. E Deus está olhando aquele homem. Rapaz, olha aquele homem lá, hein? Todo mundo ali, e ele escondido, criou um meio. A Bíblia diz que já fazia 7 anos que ele estava naquela mesma sina, aleluia, ali, fiel. Ei, irmão, continua indo para o teu trabalho trabalhando, não importa o trabalho que você esteja, continua sendo fiel a Deus, vindo na igreja, louvando o seu hino da harpa. Continua aí, irmão, continua vindo aqui dando o teu testemunho, aleluia, mas continua fiel a Deus. Mas estão lá adorando. Mas a macumbeira falou que se fizer isso está certo. Repreende em nome de Jesus. Mas a irmã disse que esse negócio de crente, isso aí não vai dar em nada. Continua glorificando o nome do Senhor, porque na hora que você menos esperar, aleluia, vai surgir uma voz como a voz que surgiu lá chamando Samuel. Samuel lá pequenininho, a voz de Deus bradou e entrou ali onde ele estava na cama e disse: Samuel, eu estou te chamando hoje para cumprir o projeto que eu prometi na tua vida, aleluia. E a palavra de Deus diz que Gideão, ele vai convocar o povo. Mas antes Deus fala: eu tenho um teste para você, Gideão. Eu quero que você vá lá, pega aquele altar de Baal que está todo mundo adorando lá. Você vai derrubar ele e você vai levar um bezerro, uma oferta. Oh, glória a Deus, da melhor que tu tem. Pega um bezerro aí novo, de 7 anos, leva contigo e vai lá e oferta naquele altar. Porque antes, irmão, de Deus fazer algo na nossa vida, vem o sacrifício. Nós temos que fazer algo, temos que sacrificar, e Deus vai exigir isso de Gideão. E Gideão pega aquele sacrifício e vai. Só que a palavra de Deus vai dizer que ele não vai de dia não, porque ele teme. Ele teme os homens. Ele vai na calada da noite. E lá na calada da noite ele vai e derruba aquele altar de Baal, destrói, junto com mais 10 homens, faz ali um sacrifício e oferece ao Deus Todo-Poderoso.
Porque antes de Deus operar, nós temos que consertar o nosso altar. E hoje é noite de Santa Ceia. Como está o teu altar nesta noite? Aleluia. Tem que tirar alguma coisa? Então tira nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Fala: Deus, o meu altar é só para ti. O meu altar, a minha casa, a minha vida, eu sou o teu templo, Deus. E se tiver alguma coisa que não provém de ti, aleluia, limpa nesta noite, irmão. Faça um concerto com Deus. Concerto. Toda vez que eu ia entrar no monte, eu chegava lá e fazia um concerto. Concerto. Deus, quero me consertar aqui agora. Peço perdão se murmurei. Peço perdão se falei mal de alguém, se fofoquei, se fuxiquei. Peço perdão, Senhor Deus, se pequei, se blasfemei contra sem querer. Esse é um concerto, irmão, para Deus fazer e cumprir aquilo que Deus tem. E Gideão vai fazer isso, porque Deus não ia salvar a nação de Israel com aquele altar de Baal que eles adoravam ali. Primeira coisa, tira fora, tira o impedimento. Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa agora é santo. Oh, glória a Deus. Quer experimentar santidade? Aleluia. Deus, Ele sempre foi o Deus de Israel, mas Deus requeria de Israel só uma coisa: santidade. Todas as vezes que Israel deixava, Deus também virava as costas. Glória a Deus. Ei, quer alcançar de Deus? Quer alcançar de Deus? Se submeta a Ele nesta noite, assim como Gideão. Que o Deus Todo-Poderoso vai voltar. Glória a Deus. Dependendo da tua atitude nesta noite, você vai atrair o Deus Todo-Poderoso para o teu altar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Ele quer voltar. Mas aí, a palavra de Deus também vai dizer que o povo fica furioso. Repete comigo: furioso. E agora eles vão atrás de Gideão para matar ele. E a palavra de Deus vai dizer que o povo quer arrombar a porta ali. Mas se Gideão foi estrategista, e agora o pai de Gideão vai sair ao socorro dele. Porque Gideão usou de estratégia. Se ele vai de dia, o povo matava ele, mas ele foi de noite e se escondeu. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Deus, Ele nos deu uma chamada. Deus, Ele nos deu uma missão. Mas a maneira que você vai executar essa missão é com você. Você pode se estrepar, ou você pode se dar bem. É por isso que Deus escolheu Gideão, porque Gideão era um homem prudente. Ei, Gideão, vai lá e derruba o altar. Ele podia soltar o peito lá e ir, né? Mas não, ele falou: eu vou de noite, que aí ninguém me vê, eu vou aqui. Irmão, Deus, o que Deus tem na tua vida é você que vai planejar e fazer. Ele mandou você fazer, a promessa é com Ele, mas o jeito que você vai fazer tem que fazer de sabedoria, irmão. Quantas vezes eu já vi cliente dizer: ah, eu fui lá fazer e não deu certo. Hã? Os discípulos de Jesus foram orar por um endemoniado. O endemoniado deu uma surra nele. Por quê? Porque não jejuaram, não oraram antes e foram. Então nós temos que estar com a nossa vida preparada. E nós temos que ter estratégia. Deus fala: ei, vai lá que você vai ganhar a vida daquele católico. Aí não deixa ele te ver, irmão. E é assim que Deus fez. Estou brincando. Eu ganhei ele para Jesus. Com amor, com calma, na palavra. Uma hora Deus vai quebrantar. A Bíblia diz que uns plantam e outros regam. E Deus dá um crescimento. Nós só plantamos e regamos. Quem dá o crescimento, quem traz é Deus. E quem faz nesta noite é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E o pai de Gideão diz: vocês vão matar meu filho.
porque ele destruiu o altar de Baal? Se vocês matarem ele, não sobra uma pessoa viva nesta noite, porque Deus vai punir cada um. E a Bíblia diz que com aquela palavra os homens partiram em retirada e foram embora. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Glória ao nome de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que Gideão ele convoca o povo, e daquele povo vem 32 mil para enfrentar os midianitas. E desses 32 mil, a Bíblia vai dizer que Deus olha para Gideão, e Gideão, um simples lavrador, um simples carpinteiro, agora ele tem a missão de liderar o exército para destruir todos os midianitas, irmãos. Mas o que eu acho interessante é que agora Gideão tem 32 mil homens com ele. Ó, como Gideão ficou grande. Ó, como a promessa de Deus foi boa na vida dele. Gideão diz: olha, esse é o Deus do impossível mesmo. Com esses 32 mil eu vou para cima, vou vencer e vou cantar o hino da vitória. Aí Deus diz: já está se exaltando? Vai usar o profeta já está se enchendo. Irmão, a Bíblia diz que no princípio da honra vai lá, na frente da honra vai lá, humildade. Quer receber? Vai nessa tua força, mas também vai nessa tua humildade. Deus diz: Gideão, eu conheço o povo mais que você. Diga uma coisa para esse povo: quem for medroso e quem se estremece, aqueles que balançam a perna assim, quando fica com medo, né? Principalmente aquele que, quando viu a mão de Deus escrevendo na parede, estava blasfemando contra Deus, né? Mas a Bíblia diz que quando ele viu o dedo de Deus escrevendo na parede uma sentença para ele, o rei, era rei, poderoso e imperador, todo mundo temia. Mas quando ele viu a mão de Deus, ó, é o maior pico do medo, é quando o homem bate o joelho no outro. Isso só acontece quando Deus Todo-Poderoso manifesta, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. A Bíblia vai dizer que 22 mil fugiram, foram embora. E ficou quanto, pastor? Ficou só 10 mil. Aí Gideão olhou assim, aqueles homens tudo indo embora, aqueles medrosos, e foi embora. Irmão, Deus nos sagrada de medroso, irmão. Na obra de Deus não tem lugar para covarde nem medroso. Por isso que Deus diz: quem é medroso e quem é covarde, pode ir. Foram tudo embora. Viraram as costas, foram mesmo, abandonaram mesmo. Abandonaram o Gideão missionário lá, o pastor, abandonaram. Foram embora. E a palavra de Deus vai dizer que Gideão falou: mas ainda tem 10 mil. Vai que dá, né? Quando ele terminou de fechar a boca, Deus diz: opa, tem mais uma. Agora nós vamos fazer um teste para ver se essas pessoas são de Deus ou não. Pede para eles ir lá no ribeiro e beber água. Aquele que se ajoelhar, você descarta. Mas aquele que levar a mão e lamber como um cão, esse é escolhido. E a Bíblia diz que vai lá. E vai vendo, vai vendo, vai vendo. Aí um foi lambendo, outro foi ajoelhando para beber, outro foi lambendo. Os que ajoelharam para beber, irmão, foram 9.700. Sobrou só 300 que levou a mão no ribeiro e lambeu a água. E aqui nós aprendemos outra lição, irmão. Os que lamberam a água tinham as mãos livres para lutar. Aí mostra a sua prudência. Aleluia. Ele levou uma mão para beber, mas a outra mão ficou preparada aqui para dar um golpe de quem chegasse. Vigilância, irmão. Preparo, prudência. Deus conta com homens e mulheres assim, aleluia. Deus conta com homens e mulheres vigilantes, que servem ao Deus Todo-Poderoso, mas que estão atentos, aleluia, às armadilhas do diabo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite, aleluia. O Deus Todo-Poderoso está observando a minha e a tua vida, em todo lugar que nós estamos, e Ele não nos escolheu à toa. Você está aqui nesta noite porque você foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Ah, Bachuri de Candarácia. Oh,
lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vigilância, irmão. Vigilância. Aqueles 300 homens que sobraram. Agora Gideão está ali. E ele diz: meu Deus, que situação. Como que eu vou enfrentar um exército de milhares e milhares com esses 300 homens? E a Bíblia vai dizer que Deus dá a receita. Deus diz: pega as tochas de fogo, cada um, divide os grupos em volta do arraial dos midianitas. Os midianitas estavam tudo ali, pronto para invadir e destruir Israel de uma vez por toda, porque era um exército enorme, era um exército formado por vários reinos, irmãos. Ali tinham uns 4 ou 5 reinos que se ajuntaram para destruir Israel, porque o mal se ajunta para destruir. Só que o mal, ele se ajunta até destruir os bons, porque depois que eles destroem o bom, eles se destroem eles mesmos. Então fique tranquilo, aleluia. Se estão armando para a tua vida, o Deus Todo-Poderoso vai destruir todo aquele que tem tocado nos seus ungidos, aleluia. Glória ao nome de Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que cada um pegou um vaso. E ali pela meia-noite, pela 1h da manhã, eles rodearam os arraial dos filisteus. E Deus falou: vocês vão acender a tocha, quebrar esse vaso e gritar: por Senhor, por Gideão, por Senhor, pela espada de Gideão, pela espada do Senhor, pela espada de Gideão, em uma só voz. Se coloca de pé nessa noite, amém, de Jesus. Você crê que tem uma espada de Deus na tua mão esta noite? Que é pela fé, irmão. A Bíblia diz: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar pronto para o dia mau. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Que armadura é essa, pastor? O capacete da salvação, os calçados preparados para o evangelho da fé, a couraça da justiça, o escudo da fé. Eita glória, da calabachuricai. É com essa fé que você vai tomar posse daquilo que Deus tem na tua vida. Porque, como eu disse aqui no começo da mensagem, Deus é um Deus de propósito, irmão. Então se reveste desta armadura e te prepara, porque nessa tua força, onde você estiver, o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, aleluia. O que eu preciso fazer, pastor? Só está ali, aleluia. Diga: eu estou aqui nesta noite, aleluia. É só você estar ali, aleluia, que o propósito de Deus vai se cumprir, aleluia. E com a espada, aleluia, que é a palavra de Deus, aleluia, nas tuas mãos, glória a Deus. Com a espada, aleluia, que é aquela mesma espada que quando Jesus, aleluia, que sobreveio, a boca dele abriu e saiu uma espada de 2 gumes. Glória a Deus. Essa espada, a palavra de Deus vai dizer que ela penetra até a divisão da alma, ossos e medula, e apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Pega essa espada na mão nesta noite e levanta ela, aleluia, que é com ela que nós vamos vencer o inimigo, aleluia. Ora, basura e picai. É com a espada, pega ela, levanta ela assim, ó. É com a espada, aleluia. Aleluia. Pega a espada da vitória, é com a espada, aleluia. É com a espada, aleluia. É com a espada, é com a mesma espada que Jesus disse para Satanás: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai-te, Satanás, em nome de Jesus, aleluia. Pega a Bíblia assim, aponta ela para a tua casa, aponta ela e diz aqui, ó: vai-te, Satanás, em nome de Jesus. Pode se levantar um inferno, pode se levantar um exército, aleluia, pode se levantar quem for, você vai fazer a tua casa vencer.
vencer. Você vai fazer, aleluia, a tua igreja vencer, aqueles que estão com você vencer, aleluia. Pode se levantar, porque Deus te chamou, aleluia, para ser mais do que vencedor e para fazer a tua casa tomar posse das promessas do Senhor, aleluia. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, glória a Deus, glória ao nome de Jesus.